Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá amigos do canal do Tiro, aqui Ivan Carlos, trazendo mais um episódio do canal do Tiro 2025. E vocês já que nos acompanham já sabem que todo episódio convidados novos do mundo do tiro, do mundo das armas, do mundo da defesa e do mundo dos paramentos para o tiro, né? E muita gente já passou por aqui, campeões mundiais, vice-campeões mundiais, campeões brasileiros e por aí vai. Com oferecimento da Vale TV, que é a nossa TV aqui no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, oferecimento da Táticas Brasil e do Clube Elite Brasil, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, trazemos para vocês mais um convidado para hoje. E nada mais, nada menos do que o meu amigo André Cola. Bem-vindo, André. Tudo de bom? Tá aqui, prazer. Tá? Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo nos visitar e ter vindo gravar esse canal do tiro de hoje, que são pessoas que nem tu, no mundo do tiro, que nos trazem as informações, as atualizações do que está acontecendo no esporte do tiro, que é o teu caso. A gente vem te acompanhando e vê que tu vem te destacando a cada ano que passa, né, dentro da competição do mundo do tiro. Né? E já trouxe aqui suas armas, né, empresário do ramo. Qual é o ramo teu? Então, eu trabalho na área, tenho uma empresa na área de segurança privada já há 25 anos, a gente acabou de fazer esse ano, 25 anos, e faz uns 2 anos que eu comecei também com uma outra iniciativa, né, que é a C3D, que é o meu patrocinador. Teu patrocinador? Meu patrocinador, que a gente trabalha a parte de acessórios para a parte do tiro desportivo, então a gente tem as caixinhas personalizadas, que eu trouxe uma aí para ti, que a gente faz essas caixinhas. Obrigado pelo presente. Prazer. Então, sistema modular com as caixinhas todas personalizadas. E a gente faz também a parte de alimentadores, os feeders, para equipamento de recarga. Então a gente tem alguns sensores também. Então isso foi uma ideia que surgiu particular minha, comecei a desenvolver para mim e aí começou a ficar um produto muito bacana, acabou virando uma marca, acabou começando a virar um produto. Então, estou aí nesse meio, né, da segurança há 25 anos. E agora também trabalhando um pouquinho na área do tiro aí, que é hoje minha grande paixão. Hoje não, né? Um pouquinho. Pouquinho, parece que começou ontem, né, André? Comecei ontem. A gente já se conhece há um bom tempo e desde que eu te conheço, tu está sempre buscando melhorar no mundo do tiro. Isso é perceptível. Isso, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, te via atirando de uma forma. Hoje eu percebo que tu está assim, muito, não vou usar o termo profissional, mas muito desempenho. Tu está conseguindo ter um desempenho acima da média. E isso, eu me lembro lá atrás que tu me falava, eu quero buscar, né, eu quero chegar lá em cima, eu quero ter... As minhas 2 modalidades principais, eu atiro hoje basicamente PSC, né, que é um tiro bem dinâmico, mistura hoje precisão com velocidade. Sei que tu é praticante também, né? Conhece bem. E eu atiro hoje principalmente na parte de handgun numa modalidade que é chamada de light, que ela seria basicamente a standard, que aqui no Brasil teve uma derivação com o calibre 380. Então ela responde todas as regras da standard, só que num calibre 380, né? Em função de dificuldade de acesso aos calibres, legislação, etc. E... o ano passado eu comecei a competir também na categoria CCP, que é uma carabina 9mm. Essa carabina, até um ponto legal, foi uma das primeiras fabricadas aqui pela Fire Eagle, né, que é uma empresa gaúcha aqui perto da gente, próximo, que fabrica um equipamento de um nível espetacular, assim, não perde nada para equipamento importado. O Adilson,
né, Sim. que está à frente da marca, é um grande incentivador. Quer um abraço, tiro. mandar um abraço para o Adilson. Um abraço para o nosso E estamos amigo. esperando ele aí para vir para o canal do Tiro, aí, falar sobre a Fire Eagle. E ele realmente assim é um cara que enfrentou muita dificuldade e hoje é um grande apoiador. Não tem uma prova que a gente vá que não tenha a Fire Eagle presente. Então acho que é um ponto importante, assim, porque muitos competidores hoje de CCP estão equipados com o equipamento dele e realmente um equipamento de alta performance. E como tu falou, assim, eu comecei no tiro em 2008, né, 2007 para 2008. E foi interessante porque eu aprendi a atirar, a primeira vez que eu comecei a atirar foi dentro de uma pista de PSC. Eu fui com um amigo para uma pista, num clube ali em Canoas, e eles tinham pistas muito legais, muito bem montadas toda semana. E eu ia lá e comecei de curioso, né? Como é que é? Deixa eu tentar. E o pessoal me incentivou e eu aprendi dentro da pista. Então isso foi minha referência, né? Então desde então eu sempre gostei dessa história do tiro dinâmico. Nunca gostei muito daquele tiro paradinho, de bancada. Sempre gostei da história do IPSC. E fiz meu CR em 2008. Ali eu não lembro muito bem se foi 2008 ou 2009, eu participei da primeira prova, que foi casualmente um Cone Sul, foi uma prova internacional. Até esse já caiu para dentro, já foi arrebentando. Já caí né? apanhando, Pegando os melhores já pela frente. Na época eu atirei essa prova com uma Taurus 938. Então assim, quem conhece a arma sabe que absolutamente não é uma arma para IPSC, e eu fui para essa prova, mas foi uma experiência muito bacana porque eu sempre tive essa ideia. Eu vou para uma prova de um Cone Sul com uma arma que não é para isso, eu vou ser totalmente discriminado. E muito pelo contrário. O ambiente do tiro, o ambiente de competição é muito receptivo. Ele agrega, né? Agrega demais. Eu lembro que teve uma pista que eu não tinha carregador suficiente. Alguém que nem conhecia, que até eu nem sei, nem lembro o nome da pessoa, chegou, não, peraí, eu tenho da minha outra arma, tá aqui, ó, toma aqui o carregador, usa lá. Então, assim, sempre foi um ambiente que me acolheu muito, né? Então, existe às vezes uma ideia no Brasil, né, de que o pessoal do tiro, as pessoas mais violentas, muito Nada pelo contrário. Não, né? é muito familiar, é muito familiar. agregador, faz um trabalho espetacular com os atletas, né? Os atletas são unidos. Claro, cada um quer ganhar o seu pódio, cada um quer ganhar o seu troféu, sua medalha e busca o melhor. O que se vê na competição do tiro no Brasil eu sou atirador, eu tenho que me superar. Exato. Não adianta eu querer superar o André, eu tenho que me superar. Eu tenho que ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Exatamente. É o objetivo. Né? E aí, respondendo à tua questão, assim, isso é uma coisa que eu acho muito interessante nessa nossa modalidade do IPSC, porque todas as provas elas são ranqueadas pelo percentual. Então eu posso ficar em segundo lugar com 99,99 do primeiro, ou posso ficar com 70% do primeiro. Então não é simplesmente uma disputa de primeiro contra segundo, é uma disputa minha. Eu fui para o Campeonato Brasileiro e fiquei em segundo lugar na última etapa. E aí eu estou vendo. Onde? Isso foi em Linhares, no Espírito Santo. Qual é o mês passado? Foi mês passado. Então eu fiquei em segundo lugar. Mas aí eu começo a analisar, poxa, mas eu fiquei em segundo lugar mais próximo do primeiro do que eu fiquei na outra etapa. Então acaba que é uma disputa contra ti mesmo, né? Sim. E essa questão eu comecei no IPSC porque realmente era o meu ambiente, era o ambiente que eu gostava, eu atirava ali por diversão e faz 3 anos que eu comecei a atirar o Campeonato Brasileiro. Então hoje eu atiro o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. O ano passado eu fiquei vice-campeão no Gaúcho, 3º lugar no Brasileiro. Era isso que eu ia te perguntar, como é que tá esse teu ranking, como é que estão essas questões? Então, o ano retrasado eu fiquei em 5º no Brasileiro, o ano passado eu fiquei em 3º, isso dentro da minha categoria, né? E esse ano, eu disse, pô, a minha meta é ganhar, mas assim, não é tão fácil assim. A meta é uma coisa, a meta o atingível... Exato. Mas o que mudou nesse tempo foi justamente de começar a treinar com pessoas que são atletas de ponta, né? Então eu fiz treinamento com o Jaime Saldanha, eu fiz treinamento com o Mata Junta, que é nosso colega aqui, que é campeão brasileiro, tá lá no Mundial, né? No Mundial, agora no Mundial lá na África. Então a gente começa a buscar esse conhecimento com quem tá lá na ponta, e aí aquela coisa,
Continua sendo divertido, né? Eu ainda atiro porque eu acho que realmente para mim é um hobby, é uma diversão. Mas aí tu já pensa assim, poxa, peraí, já que eu tô aqui, vamos fazer a coisa direitinho, vamos buscar, né? Até o ideal seria, né, um treinamento físico mais focado para esse tipo de atividade, de resistência física, porque na pista a gente tem a questão do esforço de corrida, né? Então tem muita... tá parado, tem arrancada, arranca, então isso exige também, né, da gente um condicionamento físico bem específico. Tu te prepara fisicamente? Tu faz alguma coisa no esporte, tipo um treinamento muscular, alguma coisa nesse sentido? Porque Faço. Muita perna, né? Muita perna, muita cintura, muito... Tu tens que... Então hoje, exatamente, hoje tem algumas coisas que eu procuro fazer, né, de treinamentos assim, mais focado, exercício de perna, mais focado em justamente essa parte de explosão, né? Então muito treino de panturrilha para conseguir na largada, né, ter aquela explosão. E quando a gente fala dessas movimentações na pista, a gente está buscando reduzir entre uma transição e outra 0,1 segundo, 0,2 segundos. Isso tudo conta, né? Isso tudo conta. Para chegar lá na ponta. Então imagina que numa pista eu tenho 5 arrancadas. Se eu conseguir diminuir 0,2 em cada arrancada, eu diminuo 1 segundo de pista. 1 segundo de pista me coloca num nível de vantagem muito grande. Então essas pequenas coisas são detalhes que a gente vai percebendo ao longo do tempo e vai começando a trabalhar, né, essa parte de condicionamento, né? Então quando a gente vai falar de treinamento de superiores, eu não sou a pessoa mais adequada para falar disso, mas eu falo do que eu busco treinar. Então quando a gente fala de superiores, não adianta você ter lá um bíceps todo malhado. Tem que... Hoje, para a gente, é muito mais importante o ombro. Né? Então, hoje, a capacidade de levantar a arma e de segurar a arma firme, quando eu estou atirando num alvo de 25, 30 metros com uma pistola com mira de metal, que pesa, né? Eu tenho que ter estabilidade. Essa estabilidade vem desse treinamento muito mais de ombro, mais articulação do que você ficar fazendo lá peito. Então, é um treinamento que tem algum condicionante diferente. O Lucas, né, que já esteve aqui, o Lucas campeão mundial, inclusive... Saldanha, o Lucas, Mata Junto, todos esses vieram aqui no canal do tiro. Inclusive... São referências no tiro. A etapa do brasileiro, né, ela teve esse selo aqui do Lucas, que foi em homenagem a ele, né? Hoje a CBTP, ela usa uma estrela, que é em homenagem ao nosso primeiro campeão mundial. Né? Então a CBTP adotou isso. E assim, são referências que eu acabo pegando, para ter, né, parâmetros de tentar melhorar. Então a gente tenta melhorar em equipamento, a gente tenta melhorar, só que, como tu falou, né, o IPSC acaba sendo uma competição contra a gente mesmo. A gente tem que se desafiar todos os dias, né? Todos os dias, né? Tem que ir lá, se desafiar, fazer, buscar. Vamos fazer um breve intervalo, tá? E depois eu quero falar mais sobre tuas medalhas, teus troféus, né? Vamos conversar sobre isso aí. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
Olá pessoal, retornando então ao segundo bloco, o meu amigo André Cola, que hoje está aqui, atirador, desportista, IPSC, um cara que se destacou nos últimos anos aí de forma aos olhos visto, como diz, né? Quem acompanha ele no Instagram dele percebe ali o dia a dia dele ali no mundo do tiro, onde a evolução chegou de uma forma espetacular. E não é à toa, porque lá atrás a gente já conversava, né, André? E ele já dizia, né? E sentia aquilo assim, aquela gana, aquela vontade de buscar um pouco mais, né? E está aí hoje se destacando no mundo do tiro, trabalhando e disputando, né, alguns campeonatos com os melhores do Brasil, né? Não vou nem dizer gaúcho, são os melhores do Brasil, porque está disputando em nível nacional já. E quiçá quero te ver em nível internacional, disputando um mundial pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e trazendo alguma medalha. Né? É o projeto, né? É o projeto. É o projeto. Não podemos desistir nunca, né? Mas eu quero saber de ti assim, desses últimos 3 anos, o que é que tu ranqueou? Eu vejo que tu tens uma placa em homenagem, com uma medalha ali, essa medalha raríssima que todo mundo busca. Conta mais sobre nós aí, para nós aí, sobre esses últimos 2 anos aí. Bom, assim, os últimos 3 anos, para mim, tem sido esse incremento, né, de técnica, né, foi quando eu virei a chave, assim, uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a fazer essa virada de chave entre um tiro meramente recreativo para alguma coisa. Não, peraí, eu vou buscar equipamento, eu vou buscar treinamento, eu vou buscar conhecimento e vou começar a realmente encarar essa coisa, né, e começar a evoluir. Então, assim, há 3 anos eu eu ganhei a Light B estadual, então assim, era o primeiro nível da Light, né? Então a gente tem hoje B, A, Master. Eu ganhei a Light B, então assim, ok, foi uma conquista que para mim assim, tá bom, não é nada espetacular, mas, né, deu aquele gostinho de, peraí, eu vou atrás. Se eu cheguei aqui, eu consigo mais. Eu vou atrás disso, né? Então, em termos de estadual, o ano passado, aí não mais na categoria B, mas no overall, né? Eu consegui ficar vice-campeão. Explica o que é o overall para o pessoal, porque nós temos muitos que assistem o programa e que não são do mundo do tiro. São pessoas que gostam do mundo do tiro, mas não atiram, não são do mundo do tiro, somente assistem. Claro. Então explica para nós aqui o overall. Então, assim, São algumas categorias que nós temos dentro do mundo do tiro. Né? Isso, porque quando a gente vai, eu vou dar o exemplo aqui da minha modalidade, né, da Light e da CCP. Então, quando a gente vai atirar ali na handgun da Light, nós temos o overall que é de todos os atiradores, né? E aí a gente tem algumas segmentações. Então, a gente tem as classes, a classe B, que é a pessoa que está começando, né, que está ali numa classe inicial. Aí depois que ela tira um campeonato, ela se automaticamente recoloca. a federação já puxa ela para a classe A. Exatamente, conforme o teu resultado. E aí tu pode ir para uma A, tu pode ir para uma Master, né? Então, inicialmente, né, eu estava competindo ali dentro daquelas pessoas que estavam na B, né? E aí o ano passado eu já comecei a brigar no overall, né? E aí eu consegui ficar vice-campeão dentro do overall, né, dessa categoria que envolve todos os atiradores daquela modalidade. Em termos de brasileiro, foi uma grata surpresa, porque há 2 anos atrás ali eu consegui ficar em 5º lugar, também do campeonato todo, né, do overall. O ano passado eu fiquei em 3º, então assim, foi também um resultado fabuloso. Uma evolução muito boa. Foi muito legal, porque o ano passado eu consegui um resultado muito bom na final, e a final tem peso 2, ela vale por 2 provas, né? Então, consegui ter esse resultado bem bacana. E essa medalha roxinha aqui, ela é chamada de medalha presidencial. Então, dentro do IPSC, como é que funciona? Quando você compete numa etapa que é homologada pela IPSC Internacional e tem mais de 10 competidores e você ganha, então você ganha a medalha presidencial.
assim como quando você ganha como campeão brasileiro, né? Obviamente você vai ganhar também. Então essa medalha... Já ganhei a minha. Tá registrado. E essa eu ganhei no Campeonato Gaúcho, que era uma prova Open Internacional, e eu ganhei com a CCP. Então essa etapa que eu ganhei de CCP, acabei ganhando a medalha presidencial. E essa placa é uma lembrança muito, muito legal, que... A menção honrosa pelo título de campeão brasileiro de PC Equipe Light 2023. Então, em 2023, nós montamos, né, a equipe do Rio Grande do Sul, que estava representando, né, o estado, a Federação Gaúcha no Campeonato Brasileiro, e a nossa equipe ganhou primeiro lugar como equipe, né, e salvo engano, acho que foi a primeira equipe gaúcha a ganhar no Campeonato Brasileiro como equipe, né, ou primeira equipe da Light, não quero fazer injustiça. Mas aí foi bem bacana, porque estava um evento até que foi o Jaime Saldanha que estava aqui, e a federação, de surpresa, nos premiou. Então, que grata surpresa. Grata surpresa. Estar no meio assim, de uma festividade e receber é algo... E muito bacana, porque a gente ganhou como equipe, né? Então, assim, quando a gente compete por equipe, são até 4 pessoas, e isso pesa a pontuação de todos. Então, claro, se um ficar para trás, a equipe não pontua o suficiente. Então é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito boa, porque você está ali competindo com alguém que, pela tua posição, só que ao mesmo tempo você está agregando para competir por aquela equipe. A equipe tem que andar junto, para chegar lá na frente junto. Então, assim, isso é muito bacana, porque a gente, até agora, para a final, a gente montou no squad uma série de gaúchos. Então, no meu squad agora da final do Brasileiro, vai ter pelo menos 3 pessoas que são da minha modalidade, que vão estar competindo pelo mesmo, né, título. Sim. Ali, pelo mesmo ranking, só que vai estar representando tudo como equipe, né? Então a ideia é buscar também o resultado como equipe. Isso fortalece quando tu disputa individualmente, quando tu disputa com equipe. Eu acredito que a desenvoltura, tu te exige mais quando tu está em equipe, porque tu não quer deixar teus parceiros para trás. E aí isso ganha vamos dizer assim, um fôlego maior, um esforço maior, e tu pode tanto ser premiado pela equipe e te destacar individualmente também. Exato. E o próprio esforço pela equipe acaba te dando, né, uma propulsão para que você melhore como individual. Sim. Né? Então você tem que focar nas duas coisas. Né? Então isso é bem bacana. Aqui eu trouxe algumas medalhas que... Ele é modesto, ele trouxe algumas medalhas que estava sobrando lá em cima, lá ele trouxe para mostrar que... Não, é que realmente assim... São algumas, né, André? A gente sabe. A gente acaba nos campeonatos gaúchos, a gente disputa, então felizmente a gente está conseguindo uns resultados bons, então acaba que acumula a medalha às vezes do overall, mais a medalha, né, como master. Então você acaba ganhando eventualmente 2 medalhas por prova, a gente disputa bastante prova, né? Então eu trouxe as medalhas que eu achei as mais bacaninhas, as medalhas que eu ganhei do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro, perdão, são medalhas da CBTP, a Confederação Brasileira de Tiro Prático, e essa medalha aqui, que foi da última etapa agora do Cone Sul, lá em Santa Maria, que foi uma prova internacional, que eu ganhei overall também, e foi bem bacana, porque até a hora da premiação eu não sabia que eu tinha ganho. Então, Sério? Foi muito legal, assim, eu achei que eu tinha ficado em terceiro, e na hora que foram entregar a premiação, eles me chamaram dizendo que eu tinha ganho, aí eu ganhei o troféu como primeiro lugar e a medalha como categoria, e foi assim, uma surpresa bem, bem bacana. São lindas as medalhas do CBTP, né? São lindas, são lindas. São todas elas muito bonitas. E aqui é homenagem ao Lucas Roth, né? Esse símbolo aqui, né, foi homenagem ao Lucas Roth. O campeonato. Que merecido, né? Que nos trouxe essa homenagem para ele, foi muito merecido. Porque ele nos trouxe o título mundial, né? E até foi interessante, no dia que a gente ganhou essa placa, nesse evento, que estava o Jaime, né? E o Lucas estava lá com o troféu do Mundial, eles estavam sorteando a camisa que o Lucas usou no Mundial. E eu ganhei. Tu ganhou a camisa? E eu ganhei a camisa, eu fiz questão de pegar a assinatura do Lucas, eu disse, não, dá o teu autógrafo, que um dia vou botar na parede, isso aqui vai valer muito, não que eu vá vender, mas isso vai valer muito, eu tenho muito orgulho realmente. Realmente. E hoje a gente tem... Até mesmo porque ele não parou por aí, né? Ele está buscando outros campeonatos ele aí. Ele teve mais um vice agora. E garantir, né?
Ele e a Luísa conseguiram o vice na Europa, né? Na Europa. E ele está buscando se manter como campeão. Agora, ano que vem, ele vai ter que segurar o título, né? E essa etapa que eu ganhei a medalha presidencial, eu fui obrigado a ganhar do Lucas, né? Então, assim, que marra, hein? eu até brinco, né? Porque, poxa, hoje pra gente ganhar na CCP não é qualquer coisa. Eu tenho que ganhar de Acosta, da Luísa, eu tenho que ganhar do Lucas, então... Assim, só os feras, né? Assim, foi uma etapa que realmente marcou pra mim, porque a gente eventualmente consegue ter algum resultado muito bom. Então, a grande questão que a gente tem hoje no IPSC é essa, que é manter isso, né? Porque eventualmente você tem uma etapa muito boa, mas ninguém consegue um resultado ao longo do ano tendo uma etapa muito boa, né? Então, é um conjunto, né? É uma busca. E aí vem minha pergunta para ti. O quanto tu treina por semana, por mês? O quanto tu gasta de munição, né, para poder... Porque a gente sabe que nada chega, né, no treinamento, mas nós temos as nossas limitações legais, infelizmente, no Brasil também, que nos reduz um treinamento mais efetivo, né? Não é que nem um americano que vai lá numa semana lá dá 5.000 tiros numa semana, numa brincadeira de um treinamento. Aqui a gente é limitado e ainda assim, com essas limitações legais, né, que nós temos no Brasil, através das legislações esdrúxulas que muitas vezes colocam, porque por perseguição mesmo ao mundo do tiro, porque vincularam o tiro ao Bolsonaro, coisa que não é verdade, né? Nós fomos o primeiro medalhista olímpico, o ouro foi o Brasil que ganhou, foi um brasileiro que nos trouxe. E aí, não, e antes dele teve o cearense também. Sim. Né? E aí não cultuam essa história, né? Não fortalecem essa história, porque hoje um americano, ele com 8, 9, 10 anos de idade, ele está tirando. Ele está praticando, é que nem botar minhas filhas no jiu-jitsu, no judô, na natação, no taekwondo, e elas, com 8, 9, 10 anos, elas começam já a se fortalecer para um campeonato, para uma Olimpíada, para um Mundial. Aqui o cara tem que começar com 20 e poucos anos. Né? Senão tu tem que ter uma autorização judicial para poder atirar. Né? E eu te pergunto, com todas essas limitações, como é que é teu treino? Isso que tu está colocando é uma coisa bem interessante, porque às vezes as pessoas têm uma ideia completamente errada sobre quantidades de munição. Tá? Quando a gente fala de PSC, eu acho que PSC hoje é uma das modalidades que mais consome insumos, munições. E para ter uma ideia, né, para as pessoas que não conhecem muito bem, hoje um treino nosso, a gente vai um sábado e faz um treino bom, a gente está falando de dar 300, 400 tiros num treino. Quando a gente vai para uma prova de brasileiros, são na faixa de 300, 350 tiros, a final agora vai ser mais de 400 tiros numa prova. Essa é a prova? Numa prova, né? Só que a gente fala que no IPSC a prova é o que a gente gasta menos tiro. Então, se você pegar e pensar que eu atiro com 2 armas, né? E como nível 3, que é o nível maior, eu tenho 20.000 munições por ano, então não precisa fazer muita conta para entender que, assim, as pessoas falam, poxa, mas 20 mil é pouco para o nível de treino que a gente tem que colocar para realmente ter uma performance. Exatamente. Né? O pessoal lá fora, como você falou, é munição ilimitada. Os principais atiradores do mundo, quando vão dar um curso, eles não dão nenhum curso com menos de 1.500, 2.000 tiros. Porque realmente é muita repetição, muita memória muscular. E isso, a gente tem muita limitação nesse sentido. Então hoje a gente investe muito em treino a seco, né, o dry fire. Então muito treino a seco, porque realmente o treino com munição é uma coisa que nos limita muito hoje na legislação atual. E custos, né? Sim. São custos muito elevadíssimos. Eu quero corrigir aqui, Guilherme Paraense foi o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro. Isso foi em 1920, alguma coisa, se não me engano. Então nós temos que manter essa tradição, buscar
fomentar o mundo do tiro, e é o que o canal do tiro faz, fomentar o mundo do tiro, trazer o mundo do tiro para quem é leigo, mostrar como é que é o mundo do tiro, o mundo das armas, o mundo da defesa. E só uma coisa que eu gosto de trazer assim, um raciocínio, né? As pessoas muitas vezes associam o esporte do tiro, né? Nós estamos falando aqui o esporte do tiro, como algo violento, como algo, né? Não há registros. A minha pergunta é para essas pessoas que têm essa mentalidade, dê um Google agora e procurem quantas pessoas se machucaram, não estou falando, né? Se machucaram é o esporte mais seguro. No esporte do tiro. Quantas pessoas se machucaram nos últimos 5 anos? E aí procurem quantas pessoas morreram jogando futebol. Exatamente. É um esporte muito seguro. A segurança são os 3 primeiros itens, ou 5 primeiros itens: segurança, para depois começar, né, o campeonato. Vamos encerrando por aqui, André. Te agradeço, espero te receber novamente no canal do Tiro, com mais medalhas, com mais troféus. E que eu vou te desejar que vá buscar um título internacional aí para nós, que tu é merecedor. Vamos tentar. A equipe gaúcha aí está fortíssima. Isso aí. Espero integrar em breve. Obrigado, irmão. Prazer é todo meu. E nós voltamos num próximo episódio com novos convidados do mundo do tiro, das armas, da defesa. Nos acompanhe, busque lá no YouTube a Vale TV, que leva esse programa, né, aqui no Vale dos Sinos, através de cabos, TV fechada, mas também tem nas suas plataformas digitais. Oferecimento da Táticas Brasil e Clube Elite Brasil. Até a próxima. Fica com a gente.